Olá, pessoas. Bem-vindos. Nesse vídeo eu vou ter uma conversa bem informal. Eu vou falar o tempo inteiro de matemática, mas não vou fazer nenhuma conta, acho. De repente a gente acaba fazendo, né? Mas acho que não. Eu vou falar do que faz um matemático. Muitos alunos me perguntam sobre a carreira de matemático. É comum alunos que gostam de matemática, têm um bom desempenho em matemática, se sentem atraídos por matemática, muitas vezes estão em casa e ficam pensando em fórmulas, em probleminhas, mas eles têm muita insegurança sobre a carreira de matemático, porque não é uma carreira muito divulgada. Você não vê notícias, né, de que o Brasil está precisando de matemáticos. A gente vê notícias de que o Brasil está precisando de engenheiros. A gente vê notícia que o Brasil precisa de médicos, notícia que o Brasil precisa de diferentes profissionais. Mas a gente nunca vê uma notícia no Facebook, nos noticiários, de que o Brasil precisa de matemáticos. Porque é uma carreira que forma pouca gente, precisa de um número não tão grande, mas o número de pessoas necessárias é maior do que o número de candidatos. Então é uma profissão em que falta pessoas. Matemáticos nunca estão desempregados. Raramente eu encontro um matemático desempregado. Normalmente eles estão sempre trabalhando. E eu vou falar um pouquinho dos vários campos onde matemáticos trabalham. Tem três grandes mundos que eu chamei de pesquisa, ensino e aplicações. Eles se interlaçam, tá? Não são mundos estanques. O cara que está em ensino está fazendo pesquisa, está aplicando. O cara que está em aplicação está fazendo pesquisa. Mas são grandes bolhas que têm características próprias. A pesquisa. Quando a gente fala pesquisa, é aquela pessoa que está criando alguma coisa nova. Então, é a produção intelectual inovadora, algo que não existe. Imagine, antes da matemática grega, alguém falar no Teorema de Pitágoras, ele ainda não existia. Então, aí vem o cara que faz pela primeira vez na história da humanidade o Teorema de Pitágoras. E os matemáticos estão fazendo isso o tempo inteiro. Eu fiz na minha carreira um doutorado em matemática e nós publicamos, né, esse doutorado que eu fiz com um orientador francês, tinha dois grandes teoremas novos que não existiam antes da gente fazer. Então é a busca de um resultado novo, novos teoremas. Mas não só teoremas, métodos, um método estatístico para validar uma certa pesquisa. Existe sempre gente pesquisando maneiras novas de fazer coisas. Por exemplo, recentemente essa pergunta ocupou muitas pessoas na área mais de estatística, que é um campo da matemática, né? Antigamente se fazia pesquisa sempre presencial. O pesquisador entrevistava a pessoa. Com a pandemia, tiveram que migrar para as pesquisas online. E é diferente, tem um monte de diferenças, inclusive metodológicas. Então é preciso repensar os métodos. Coisa que se fala muito, inteligência artificial, big data, envolve algoritmos novos, pessoas mais na linha da produção de algoritmos novos, que também são um trabalho de matemáticos. Modelos. Finanças é super baseada em modelos. Pessoas que ganharam o Nobel de Economia fazendo modelos para as finanças. Tem o modelo mais usado hoje em teoria de precificação de ativos financeiros, chama modelo de Black-Scholes. Um era físico, outro era economista, e fizeram um modelo que é usado em todos não para caderneta de poupança, os grandes fundos de investimento usam muito esse modelo. É um modelo que tem poucas décadas que ele foi criado. Mas no começo do século XX, dois carinhas, um chamava Cobb e outro Douglas, que criaram o modelo de Cobb-Douglas, que era um modelo, na época, não existia, eles criaram, e que olha que coisa interessante, a partir de poucas variáveis, conseguia prever o PIB de um país. E ficou famosésimo como preditor do PIB, como é que você fazia para saber para onde que o PIB de um país estava indo. Então, são modelos.
Onde que se trabalha com isso? Às vezes as pessoas falam, mas nossa, fazer um teorema novo não é difícil. Um teorema com o impacto do teorema de Pitágoras é difícil. Não é qualquer um que vai fazer um novo hoje. Mas com a superespecialização, por exemplo, quando eu estava estudando, eu estava olhando um problema bem particular. Era um certo tipo de objeto geométrico com um monte de condições externas, delimitando o tipo de objeto, e a gente queria calcular os extremos de curva, quão curvo aquele objeto podia ser. Tinha uma importância em outras áreas da matemática, mas era um problema muito particular, e esses problemas particulares a gente consegue fazer, não é impossível. Eu tinha essa insegurança quando eu comecei a minha carreira, e eu olhava e falava, será que eu vou conseguir demonstrar um teorema novo? Imagina que eu vou ser capaz de fazer isso. Mas, devidamente orientado e num problema bem circunstanciado, a gente consegue. Onde é que a gente faz isso? Universidades é um dos locais onde mais tem pesquisadores em matemática, mas também nos órgãos oficiais, IBGE, Embrapa, vários desses órgãos oficiais, eles precisam de matemáticos para desenvolver modelos. E em empresas, a Embraer tem matemática. Eu tenho um amigo meu, que trabalha na Embraer. Ele fez doutorado em matemática nos Estados Unidos, é professor na USP e funcionário da Embraer, onde desenvolve projetos novos na Embraer. E ele só está lá porque ele é doutor em matemática. Ele não está lá porque ele é engenheiro, ele não é engenheiro. Tem dentro da Embraer um espaço para matemáticos. Tem uma empresa, que eu não vou falar o nome, porque nem sei se eu posso, mas que faz um trabalho muito insano. Eles têm, na Raposo Tavares, a sede, tem um andar com dezenas de estatísticos e matemáticos. E sabe o que essa empresa faz? Analisa padrão de consumo. Um dos objetos de estudo é o supermercado, a grande rede de supermercado, omite os dados que são sigilosos, que existem dados sigilosos pela legislação brasileira. Então você passou lá, fez a compra, o seu RG, o seu cartão de crédito, essas coisas não podem ser divulgadas. Então o supermercado não fornece esses dados para essa empresa, mas fornece a sequência de itens que foram comprados. E o que essa empresa faz? Detecta padrão de consumo. E quando ela detecta, existe uma história que é quase anedótica dos Estados Unidos, quando eles detectaram num certo tipo de loja a compra de fralda descartável junto com cerveja, e ninguém entendeu direito o que era, daí foram analisar, botaram um pesquisador parado no supermercado olhando, e detectaram que em lojas de conveniência, com frequência passavam homens jovens, não para fazer a compra do mês, fazer uma comprinha rápida, e comprava fralda descartável. Provavelmente o pai de uma criança jovem, uma criança de um bebê, a esposa deve ter pedido que ele, saindo do emprego, comprasse fralda descartável. Meio óbvio, ele para na loja de conveniência, ele não vai no grande supermercado. E ele está ali na loja e ele compra uma latinha, uma embalagem de cerveja. Resultado, passaram a colocar a geladeira de cerveja do lado da prateleira de fralda descartável. Essa é uma história que ficou anedótica, mas é verdadeira e já tem muitos anos. Então, tem matemáticos trabalhando nessas empresas. Uma outra área é a área de ensino. Daí você vai exercer, porque para fazer essas pesquisas, você pode ou não estar conectado com o ensino. No Rio de Janeiro tem o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é muito voltado para pesquisa, embora tenha também ensino. Nas universidades, tem muito mais ensino do que no INPA. Ensino. Professor, existem 4 grandes categorias. Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e Superior. Por que eu separei? Primeiro, as 3 primeiras são profissões regulamentadas. Só pode ser professor de ensino fundamental e de ensino médio quem fizer o curso de licenciatura naquela área, no caso particular de matemática. No ensino superior não é necessário ser licenciado, você pode ser bacharel. Você pode até ser de outra área, você pode ter uma pessoa formada em física, que continua a sua carreira na matemática, tem vários amigos assim, vieram da engenharia, da física, foram fazer mestrado, doutorado em matemática e viraram professores de matemática em faculdades. Claro, diferença de conteúdo, né? O que você ensina no ensino fundamental 1 e no ensino superior, totalmente diferente.
E também a questão do relacionamento. Para quem tem esse apelo de ser professor, eu sempre sugiro isso. Vai pensando nisso. O que você gosta? Olha, dar aula em ensino fundamental 1 é uma coisa muito diferente de dar aula no ensino médio. Pela postura emocional, comportamental do estudante. O nível de diálogo que você tem com o estudante. Eu nunca dei no ensino fundamental 1. Eu trabalhei em ensino fundamental 2, médio e superior. E no ensino fundamental 2 era uma delícia dar aula para as crianças do fundamental 2. Mas era uma dinâmica totalmente diferente daquela que eu usava quando eu estava dando aula na pós-graduação, no curso de mestrado em matemática da USP. Então, essa questão é uma questão importante das pessoas que estão pensando em ensino terem em mente. Alguns comentários. Não é porque você está no ensino que você não vai fazer pesquisa. A pandemia fez com que todos os professores tivessem que reaprender a sua profissão e desenvolver métodos novos para ensinar usando tecnologia. E pensa nisso, o cara é professor, faz 20 anos que ele está dando aula de um certo jeito. De repente vem a pandemia, ele tem que aprender a dar aula de outro. O que ele está fazendo? Ele está pesquisando, ele está aprendendo o novo, ele está tentando descobrir como que ele vai se adaptar a esta nova metodologia de ensino. Isso é a postura do professor durante a pandemia, era de pesquisa. Ele tinha que aprender uma coisa nova, descobrir um jeito novo de fazer uma coisa, um método novo. Então, os novos horizontes que a internet abriu, vejam só, a quantidade de canais de YouTube que falam de matemática. Eu estou aqui fazendo esse vídeo num, que é o canal Professor Possani. Agora, quantos canais vocês acham de matemática? E muitos deles são muito bons. E cada um tem uma proposta. Tem um monte de canais que resolvem problemas de tipo de ensino médio vestibular. Tem vários canais que ensinam coisas bem básicas, aquela pessoa que tem dúvida de somar fração. Está cheio de canais que vão ajudar a pessoa a superar suas dificuldades bem básicas. Tem canais como o meu é um canal em que eu falo muito das coisas que me atraem, da minha visão de matemática. Então, então tem um universo aqui de internet, com novos horizontes, que a gente não sabe onde isso vai terminar. Eu vivo brincando com os alunos, falando que eu não sei como vai ser o ensino daqui a 20, 30 anos. Eu não tenho a menor ideia para onde isso vai caminhar. Eu sempre falo, vai ser diferente do que nós estamos fazendo hoje, mas eu não sei o quê. E são vocês que vão construir, estou falando agora para os bem mais jovens, né, que vão construir esse novo cenário. Aquele lado, né, dos mais sêniores, como eu, daqui a pouco a gente já nem está mais presente no mundo, né? Mas vocês vão construir, vocês os jovens, esses novos cenários. E as aplicações? As aplicações é assim, o cara tem uma bela formação em matemática e ele vai usar isso para resolver problemas concretos. Uma advertência, dentro da matemática, a gente usa a palavra matemática aplicada, mas é um uso um pouco fake. No meu instituto, né, que é o Instituto de Matemática e Estatística da USP, tem um departamento que chama matemática, que muitas vezes a gente fala matemática pura. Ele não tem pura no nome, mas quando a gente quer diferenciar, a gente fala matemática pura. E tem um departamento que chama matemática aplicada. Mas lá no departamento de matemática aplicada tem um monte de gente fazendo matemática pura. É que a gente chama de matemática aplicada para diferenciar, por exemplo, uma pessoa que estuda métodos matemáticos que estão mais próximos de uma aplicação, para quem sabe matemática superior. Equações diferenciais pode estar no departamento de matemática pura ou de matemática aplicada. Normalmente álgebra a gente chama de matemática pura. Mas não é essa matemática aplicada que eu estou querendo falar. Finanças, como eu acabei de falar, Cobb Douglas, Black-Scholes, é pegar matemática pesada e aplicar para resolver problemas de finanças. Seguros, tem uma ex-aluna que fez matemática, fez um mestrado comigo em um modelo de crédito de risco do Credit Suisse. O estudo dela foi como que funcionava a adaptação do Credit Suisse da Suíça para o Brasil, uma coisa de matemática aplicada, e hoje ela trabalha com seguros. Bom, a economia está ligado com finanças, os modelos econômicos. Saúde pública, isso é
tem espaço para muita matemática. Todo o monitoramento de doenças contagiosas, a maneira de testar se um tratamento funciona. Tem um monte de espaços onde precisa ter um matemático trabalhando com os profissionais específicos de saúde e de medicina. Essa área tem muita relação, tem muito intercâmbio com matemática. Aviação, como eu acabei de falar, usa muito. Bom, não tem área aplicada que não use métodos, né, quantitativos. Tudo que usa método quantitativo precisa de métodos matemáticos. Escrevi arte aqui e se fosse há 15 dias atrás eu não teria lembrado de escrever arte. Eu escrevi arte porque nas últimas 2 semanas eu assisti 2 palestras de um mesmo pesquisador, um austríaco que está aqui no Brasil, no Museu de Arte Contemporânea da USP, fazendo um período. Ele é um historiador da arte e sabe o que ele está fazendo? Usando um bicho que chama eye tracker. O eye tracker é um negócio que se põe no óculos. Hoje os eye trackers estão super desenvolvidos. Se põe um óculos assim normal, tem 2 pequenas câmeras mal visíveis aqui no cantinho do óculos que monitora onde que a pessoa está olhando e transmite esse dado em tempo real para um computador que registra. E daí você tem um vídeo de onde a pessoa estava olhando. Ele é historiador da arte, a pessoa observa um quadro e ele tem a maneira como a pessoa lê o quadro. E ele está fazendo essas pesquisas e usando métodos matemáticos, ele está conseguindo diferenciar, por exemplo, a maneira como crianças olham um quadro e adultos. As crianças olham mais detalhes. Ele já detectou diferenças entre orientais e ocidentais, uma coisa que chama saccade, que é o movimento do olho. O movimento do ocidental é muito mais horizontal, ele sobe e desce na tela, mas a maior quantidade de movimentos é da esquerda para a direita. E nos orientais tem muitas saccades verticais, talvez pelos hábitos de leitura. Eu falei de criança, né, que observa detalhe, dos orientais. Bom, ele consegue olhar... sim, uma coisa muito legal. Ele fez num museu o seguinte experimento. O museu de Viena, aquele que tem as obras do Klimt, o Belvedere, estava em mudança. Eles iam mudar totalmente a maneira de expor. E mudaram a maneira de colocar aqueles cartazezinhos do lado dos quadros, colocando mais informações. E com as pessoas usando o eye tracker, ele pôde provar para a curadoria do museu que o museu tinha acertado, que com o novo display de informações, ele mediu antes de mudar e depois. As pessoas estavam gastando mais tempo lendo os textos do museu e gastando mais tempo observando a obra, que tinha aumentado o tempo de observação da obra e aumentado o tempo de leitura daqueles cartazinhos que eles colocaram. E o pessoal do museu ficou super contente, porque ele conseguiu mostrar por métodos matemáticos que eles tinham acertado a mudança que eles tinham feito no layout do museu. Olha que coisa impensável. Como eu disse, há 15 dias atrás eu não estaria falando isso para vocês. Eu aprendi agora, nessas últimas 2 semanas, assistindo às palestras desse historiador da arte, o Rafael Goldenberg, que está aqui no Brasil. Então, matemática dá para aplicar em todo lugar. Se alguém entre vocês está na faixa etária, né, jovem, pensando em carreira, e cogita, passa pela minha cabeça fazer uma carreira de matemática. O que eu estou tentando mostrar é que tem muito campo de trabalho, com vieses bem diferentes. Um viés mais humanista, né, do professor, o do pesquisador, ou do cara mais aplicado, que vai mais para o problema concreto e usa o conhecimento de matemática num problema concreto. É uma carreira muito fantástica, tem muito espaço para criar coisas, para se desenvolver. Legal?